Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um Eu Acredito podcast. E você que já chegou aqui, é bem-vindo. Fique com a gente, compartilhe esse link para que mais pessoas sejam alcançadas, porque o nosso bate-papo aqui, ele é edificante, promove edificação, abençoa vidas. E se tiver com o coração quebrantados, através do poder do Espírito Santo também, leva salvação para muitas almas. Então você pode nos ajudar a evangelizar, compartilhando esse link para mais pessoas, para nós alcançarmos o máximo de pessoas necessitadas possíveis. Este é o Eu Acredito podcast, não é um projeto, não é um sonho, é uma realidade. Se você está aqui conosco, se inscreva no canal para que você possa interagir, para que você possa comentar. Ative o sininho de notificações para que você seja notificado em todas as novidades que nós postarmos aqui no canal, isto é, os cortes que nós faremos após esse podcast. E para você acompanhar os outros cortes, entre aí, tem playlist. Cada um de nossos convidados tem uma playlist específica que você pode ver os melhores momentos e se maravilhar, se alegrar em Deus por todo o conteúdo que nós postamos aqui, até porque é um conteúdo totalmente espiritual. Quero louvar a Deus aqui pelo Estúdio Fusão, que é o nosso parceiro que tem disponibilizado esse espaço aqui para a gente. Mas vamos dar início ao nosso podcast hoje, porque temos um convidado todo especial, um amigo, um irmão, um pastor, um pregador, um conferencista, alguém que eu tenho uma admiração, respeito pelo depósito que Deus fez na vida dele. Eu estou falando do pastor Técio Santos. Seja bem-vindo ao Eu Acredito podcast. Ô, meu amigo, pastor Fábio, alegria minha poder estar aqui com vocês e poder compartilhar algo da parte de Deus. Uma honra, pastorzão. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui com a gente. Já tem muitas pessoas aqui nos acompanhando no chat para você acompanhar. Se você não conseguiu ainda interagir, deixar a sua mensagem, se inscreva no canal, porque assim você vai ter a oportunidade de interagir. Outro sim, você que está nos acompanhando, está na TV, junto com a sua família, tira uma foto com a sua família, pegando a TV de fundo, coloca no Instagram e marca o Eu Acredito podcast oficial, que nós vamos estar recompartilhando nos stories, e assim você também vai estar nos ajudando a propagar este podcast. Nosso tema hoje é construção, ascensão, queda e reconstrução. Essa temática, de fato, é baseada nas experiências de vida do pastor Técio Santos. Mas para iniciarmos, quem é o Técio? Ô Fábio, primeiramente eu quero louvar a Deus pela sua percepção, sensibilidade e o curso profético que você deu quando colocou esse tema aqui: construção, ascensão, queda e reconstrução. Primeiramente, primeiro plano, o Técio é um menino que eu defino em duas palavras: amado e odiado. Me sinto amado por Deus e odiado pelo diabo. E isso desde novinho. Começando no ponto de vista, no prisma construção, toda construção tem uma base, toda construção tem um alicerce, um fundamento, né? E eu acredito que a construção do meu ministério, que é o carro-chefe aqui, o tema central, o cerne desse bate-papo, a construção do meu ministério não começou quando os homens reconheceram o meu ministério, mas teve um envolvimento hereditário, porque eu recebi do meu pai o dom. Principalmente meu vínculo com o Apocalipse, é um livro que eu gosto de falar, mas o meu pai, o presbítero Alfredo, desde muito novinho, ele sempre pregava para mim sobre o Apocalipse. Isso foi marcando a minha vida. Na hora da janta, meu pai falando sobre a marca da besta, do jeito dele, turrão, simplório, crente antigo, crente que ficou 20 anos afastado da igreja e nunca colocou uma bermuda. E às vezes
tinha umas ideologias meio pesada de radicalismo, né? Tanto é que a primeira televisão que entrou dentro de casa entrou escondida. Aquelas paraguaizinhas. E o dia que meu pai descobriu que a TV estava dentro de casa, ele abominou. Depois se afastou da igreja e ficou 20 anos viciado em novela. E eu digo novela do SBT, Apocalipse lá em casa. Mas meu pai, com toda essa inquisição religiosa que ele aprendeu, embora muito espiritual, homem de oração, deixou para mim a serdade, né? Transpôs para mim o dom da palavra. Então eu aprendi com meu pai a ler a Bíblia. E eu me recordo que sempre fui uma criança atormentada. Eu creio muito na linguagem dos sonhos. E eu percebia que havia muitos pesadelos, sempre tendo pesadelos com demônios me devorando a minha carne. Acordava assustado, corria, pegava a Bíblia. Isso muito novo, com 9 anos, tinha medo de trovão, de relâmpago, corria, abria a Bíblia. E isso foi me inspirando já a ter o dom da palavra, né? O dom da ciência da palavra, que na verdade eu recebi um tempo posterior. Mas para você entender, Fábio, nesse período em que eu estava me descobrindo como leitor da Bíblia, criança, o meu pai se afastou da igreja. Nós tínhamos culto. Morava na rua Tomás Francisco Garcia, lá em Camboriú, bem ao lado de uma ponte que faz a divisão entre Balneário e Camboriú. E lá fazíamos culto. Logo depois meu pai acabou se afastando da igreja. E logo eu senti a opressão do diabo em querer manipular minha mente, né? Comecei a ser tendencioso para as coisas do mal. Maldadezinhas que começaram com brincadeiras. Aí eu comecei a frequentar, isso com 11 anos de idade, uma boate. Com 11 anos? Uma boate, vivia na frente da boate. Mas como conseguia entrar com 11 anos? Não, vivia na frente da boate. Na frente. Uma boate chamada Drinks Bar, Beira Rio. Aí tinha o Virtual Café na mesma rua. Virtual Café é uma boate que tem até hoje. Mas na época ficava na Rua Biguaçu. E a gente já tinha aquela tendência de ficar zoando as coisas. Nós ia pra frente daquela zona. E tinha o Virtual Café que passava na televisão propaganda do Virtual Café. Você quer emoção? Virtual Café. O Virtual Café, a figura da propaganda deles era uma serpente e uma maçã. Tem até hoje lá, agora está na Marginal, mas eu não frequento mais lá, fique tranquilo. Mas daí, na época, a propaganda que passava na televisão é: você quer emoção? Virtual Café. Serpente e a maçã já é a voz do Éder, já era né? a voz do Éder. Aí nós ia para frente daquela boate do Beira Rio para zoar com as prostitutas, né, com as mulheres que estavam fazendo serviços não convencionais lá. E nós parávamos na frente e dizia assim, a frase da televisão, né? Você quer emoção? Virtual Café. Você quer um dragão? Drinks Bar Beira Rio. E corriam com a gente. Então ali já começou uma tendência de maldade, fumar o primeiro gudã, cigarro, né? Isso daí foi me envolvendo dentro de um contexto obscuro. Aí comecei a cheirar cocaína, até que eu conheci o crack. Mas, pastor, nesse período aí, o senhor foi criado em um lar evangélico. Sim. Não, até os meus 10 anos ali, eu fui criado num lar cristão. Aí depois o seu pai desviou. Se afastou. E quando se afastou, houve uma desestrutura, digamos assim, né? Meus irmãos já estavam fora, já tinham as festas, bastante festa em casa, entendeu? E nesse contexto que começou a progenitar no meu coração, a engendrar em mim, né? A nascer em mim, o desejo pelo ocultismo, porque eu digo que droga é ocultismo, droga é feitiçaria, droga é pacto com o diabo, né? Tanto é que lá na Bíblia, adoradores de Baal, de Azera, eles, além de se retalhar com facas, eles queimavam incenso e ficavam loucos com a fumaça debaixo das árvores. Esses incensos, então, poderia ser uma droga? Já era uma droga. Já era uma droga. Feitiçaria, porque droga é uma porta espiritual. E ali, conhecendo o crack, eu definhei. Isso com 12 anos? O crack eu conheci com uns 13 para 14 anos. E eu fiquei até os 16 no crack, mas foi intenso mesmo. De virar mendigo de rua. Um adolescente mendigo de rua, decretado de morte e uma miséria total. E nesse período seu pai estava afastado ainda? Afastado. Meu pai voltou para o evangelho
eu voltei, meu pai voltou não faz muito tempo. O meu irmão voltou em 2013 daí. Meu irmão voltou para o Evangelho. Quando eu preguei no Gideões, no dia que eu preguei no Gideões, em 2013, na segunda-feira à noite, ele aceitou Jesus. Na segunda ou na terça, não estou lembrando agora. Mas nesse processo ali, e eu tenho que fazer essas abordagens, porque foi um momento muito obscuro, onde eu vi a decadência que a droga pode te levar, né? Ali eu comecei a ficar conhecido como nóia, como o drogado. E o problema, eu estava conversando ontem com pastores sobre isso. Eu olho para o bairro dos Municípios, é um lugar que tem muito drogado hoje, entendeu, Fábio? É um lugar que predomina o crack lá, na Quinta Avenida ali. Eu amo aquele bairro, me criei naquele bairro. E às vezes eu fico triste quando eu vejo as pessoas dizendo, ó o nóia, ó o drogado, ó o vagabundo, ó o zumbi. Mas eu conheci ali naquele bairro. Estou falando para você que eu sou testemunho ocular do que eu estou falando aqui. Então eu falo com propriedade. Conheci naquele bairro e sei de casos de advogados perdidos na rua, mecânico da BMW, gente que aluga a cobertura na beira da praia, lá em Balneário, para fumar pedra e morar na rua. O cara tem uma cobertura lá e o cara mora na rua, o cara fuma pedra. E é uma questão de inteligência. Se o ser humano for um pouco maduro e não tão ignorante, ele vai entender a persuasão e a capacidade que a droga tem de te ludibriar, de te enganar. Porque às vezes o carro que eu tanto quero, a casa que eu tanto quero, o apartamento que eu tanto quero, o cara renunciou à família que muitas pessoas desejam, o cara renunciou para estar na rua. Então isso é sinônimo que a droga é muito poderosa. O crack é muito poderoso. É sedutor. Sedutor demais. Tanto é que cientificamente nem a relação sexual, o orgasmo, se compara ao efeito. Eu lembro da primeira vez que eu usei crack com um gringo. Nós começamos, onde eu moro hoje, na Rua Brusque, nós começamos a vender. E eu lembro da madrugada que eu usei crack e a sensação foi singular, única. Isso a primeira vez? A primeira vez, adolescentezinho ali. 13 para 14 anos. E a primeira vez foi algo extraordinário, vou dizer assim. Só que logo vem a depressão, logo fica depreciado as coisas. E eu tenho que falar isso aqui para pessoas que vão me ouvir. Parar de julgar um pouco o usuário de droga, o craqueiro, não chamar de nóia. Tentar entender que no futuro, queira Deus que não, mas você pode ter um parente, ou até mesmo conhecer pessoas, como um amigo meu chamado Rafinha, que ele... Um dia eu estava... Olha só, Fábio, o que eu fazia? Eu era um golpista de primeira, cara. Olhando agora, era golpista de primeira. E essas histórias aqui, meus irmãos aí, se estiver ouvindo, eles vão lembrar a capacidade que eu tive. Nós criamos uma fábrica na época chamada Gasparzinho, que era do Tá Empenhado. Sabe a história do Tá Empenhado? Não sei. Conta pra mim. A história do Tá Empenhado é o seguinte: eu tenho um som para vender, Fábio. Ah, mas cadê? Tá lá na boca, tá empenhado. Tu tem que me dar um dinheiro para me buscar. Só que daí começou a queimar esse negócio do Tá Empenhado e eu comecei a ser mais ousado. Aí eu comecei a ir nas eletrônicas, pegar videocassete estragado e vender como se estivesse funcionando. Depois eu vendi caixa de tomate como se fosse DVD, Homer. E virei um enganador de primeira. E eu me recordo que um dia, eu não sei de onde, eu estava com um cinto de segurança para vender. Sabe o que é o cinto de segurança, cara? Eu não sei de onde eu tirei, eu estava com estojo, o cinto de carro todo. Eu estava, não sei de onde eu tirei, eu estava com um cinto de segurança para vender, cara. E fui para uma festa no Rally Motos, que era uma oficina que tinha lá o Fabiano, o Eliseu, o Edinho. Aí eu encontrei o Rafinha, surfava comigo desde novinho. E o Rafinha chorou e disse: Ter, sai dessa vida, cara. Pô, tu era um cara que se vestia bem, tu era um cara que andava por aí. Agora sai dessa vida, virou um nóia. Pois, falo isso com tristeza, cara. Passou o tempo, o Rafinha viciou em crack e morreu assassinado. Porque da mesma forma como você julga, você é julgado. Da mesma forma que você mede, você é medido. Então a minha vida foi de mal a pior naquele contexto. Mas como eu falo para ti, foi 2, 3 anos assim de intensa entrega para essa vida miserável. De intensa entrega de só vivendo com maluco, só andando com louco. Isso na fase de adolescência e juventude. Adolescência. Né? Mas, chefe, antes do senhor continuar, todo excesso esconde uma falta. Uhum. Tem como diagnosticar o que levou você a essa atitude, a essa decisão de ir para as drogas, sendo que seu pai era crente, cristão, certo, te ajudava com princípios bíblicos? Uhum. Não sei, mas
talvez tinha uma família saudável, ele se afastou. Esses princípios não ficou enraizado em você? O que te levou a experimentar as drogas? Ficou tão incutido isso em mim, Fábio, que eu... Sabe aquelas caixinhas de rica promessa? Sei, aquela que você tira Eu só andava com aquilo lá no bolso, cara. Eu ia roubar com aquilo no bolso, olha a loucura. Então existe a visão demonológica e a visão teocêntrica da coisa. Não quero aqui espiritualizar tudo. Também não estou culpando meus pais. Falta nenhuma. Mas falo da minha vida, porque eu tenho que falar de mim, né? Sim. Falar por mim, né? É o lugar de fala que eles querem, então o lugar de fala eu estou falando por mim. Eu acredito que na minha vida foi puramente forças ocultas que me levaram, porque eu falo para você que eu tinha uma diversidade de sonhos, eu era uma criança atormentada. Você está me entendendo? Entendi. Então ali eu comecei a fumar o primeiro cigarro com os amigos, dentro daquele grupo. E o meu bairro, nessa época, eu estou com 35 anos, por exemplo, aí na época dos anos 2000, né, o meu bairro estava infestado, devastado pelo crack. Hoje tem uma série a gente chama até de ícones do bairro, bêbados, que, cara, os caras se criaram. Por exemplo, eu vi no bairro, e eu tenho que falar desses caras, quero mandar até um abraço para alguns deles. Eu vi no bairro cara vender 3 lâmpadas queimadas e uma funcionando. Para fumar pedra, essas lâmpadas claras, na época era muito caro. O cara vendeu 3 lâmpadas queimadas e só uma funcionando, sabe como? Como? Ele dava pro cara testar. Entendeu? Ele dava pro cara testar, aí o cara tá funcionando. Dava a lâmpada para ele, ele pegava a mesma. Olha a loucura, mano. Então eu vi isso acontecer dentro daquele bairro. E daí eu fui de mal a pior, aquela vida miserável. Aí começou a correr meu nome dentro de uma esfera de muita conspiração. E para nós acelerar aqui, com 16 anos, estou eu debaixo de um barco de pesca, lá na Barra Sul, atravessando da Barra Sul para Barra. Tinha um amigo meu chamado Capoeira, nem sei onde é que está ele, mas acabei caindo lá dentro porque tive que fugir dos garçons, fomos tentar roubar um restaurante, deu tudo errado. E debaixo de um barco de pesca, com 16 anos de idade, eu fiz uma oração para Deus. Quando tinha uns 4, 5 carros de polícia que já tinham falado que iriam me matar se me encontrassem naquela madrugada. E ali debaixo daquele barco de pesca, eu disse: Deus, se tu de fato existe, muda a minha vida, transforma a minha história, me livra disso. Fiz, não nessas palavras, mas foi a oração de um adolescente que se criou na igreja até os 10 anos ali, e tinha uma noção, uma criança que tinha uma noção. Essa oração você tinha feito com quantos anos? 16 anos eu fiz já oração. afundado nas drogas? Não, debaixo de um barco de pesca, fugindo de 4, 5 carros da polícia. E essa história é conhecida lá em Balneário Camboriú, entendeu? E meus familiares, quem sabe, sobre a minha vida, vai lembrar dessa história. E ali eu fiz aquela oração. Disse: o Senhor me guardar, o Senhor me livrar, eu vou te servir. Não nessas palavras, né, mas nas palavras lá do momento. Pois Deus me guardou, me livrou. Aí eu fui para uma igreja, eu tive um encontro com Deus em um congresso. E quando eu falo que na minha vida foi tudo acelerativo, foi tudo muito rápido, eu aceitei Jesus numa sexta-feira e fui batizado domingo de manhã do mesmo final de semana. E eu fui batizado cabeludo, de brinco na orelha, carteira e isqueiro no bolso. Carteira de cigarro. Jesus me batizou com o Espírito Santo. E eu comecei a congregar na Assembleia de Deus. Até mandar um abraço para a pastora Marilda, aí que está, meu pai na fé. Eu comecei a congregar na Assembleia de Deus da congregação da Rua Biguaçu, que era uma salinha lá em Balneário Camboriú. Congreguei lá. A Marildo vai saber dessa história, depois pode até comentar o pessoal aí. Eu não pude sentar 6 meses com os jovens no banco, porque ele falou: vou te testar. Porque era muito terrível, entendeu? Tipo, era inadmissível eu sair de onde eu saí, porque jovens da minha idade, adolescentes, estavam morrendo. E eu fiquei num teste de 6 meses ali. E ali eu comecei a servir a Deus. Ali na Assembleia de Deus da Rua Biguaçu, em Balneário Camboriú, eu tive um encontro com Deus. E foi ali que Deus começou a fazer promessas para a minha vida. Perfeito, pastor Técio.
Bom demais conhecer um pouco da sua Um história. resumo meio louco, né? Mas é o que do aconteceu. do seu testemunho. Você tem que acreditar porque diz aí, eu acredito. Não, mas eu acredito. Mas tem bastante testemunho ocular aí que vai comprovar. Eu acredito que Deus transforma a vida do Isso ser aí, humano. é isso aí. Esse seu testemunho é a prova viva que não existe poço tão fundo que a mão de Deus não possa alcançar. O problema é o ciclo vicioso. Eu passei por 2 internações, mas nunca fiquei mais do que 2 dias. Isso. A minha libertação foi exclusivamente na rua, né? Foi na rua, Não, através do poder de Deus. Através do poder de Deus. Através do poder de Deus. Mas eu volto na pergunta que eu te fiz anteriormente. Todo excesso fala de uma falta. Olha a bifurcação aí, olha. Todo excesso fala de uma falta. Faltava alguma coisa para você se enveredar para o mundo das drogas, do crime? Cara, como eu era muito novo, eu não tenho uma noção concreta para te falar. Porque assim, eu entrei no crime... Eu me vejo com meus amigos, fumando cigarro, se divertindo. Começamos com a brincadeira da carteira, lembra da carteira? Sim. Do negócio? Aham. Nós pegava a carteira e colocava, amarrava uma linha de nylon. Nós era muito maldosinho com essas coisas. Depois jogando ovo em carro de político, essas coisas. A gente sabe que existe... Fumando os primeiros cigarros, depois a maconha, depois veio a cocaína. Eu lembro disso, A entendeu? gente sabe que existe uma influência demoníaca, Sim. uma influência do mundo espiritual para isso. Mas a gente desacredita que é o inferno que nos impulsiona e nos leva até lá. Porque ele não tem poder. Ele tem o poder de influenciar a nossa mente nas ações que vamos tomar, como influência. A não ser se for por uma possessão, né? Que ele possui, te leva Sim. e te destrói, acaba com a sua vida. Certo. Mas acredito que antes dele te possuir, primeiro vem uma influência. Que você tem a opção de escolher fazer ou não fazer. E talvez você escolhe fazer aquilo que o inferno coloca como influência por causa de uma falta. Por exemplo, o camarada é tentado ao adultério. Nada justifica a prática do adultério. Porém, pode ser que ele diz sim para a prática porque esconde uma falta dentro de casa. O camarada é influenciado a um roubo, a um assalto. Pode ser que ele diz sim ao roubo, ao assalto, porque existe uma falta na sua vida financeira, na sua vida material. Certo. Entendeu? Então, geralmente, assim, o cara foi A droga. pra droga. Sim. É porque esconde uma falta, uma decepção, uma frustração, um trauma familiar. Agora deixa eu definir para você Sim. qual era a falta do Éden, A falta do Éden, do jardim do Éden. Não havia falta no Éden. mas houve uma influência. Houve a influência pautada dentro de um desejo que já estava oriundo. A falta era a curiosidade, na verdade. de Então, Eva, a né? curiosidade, se é uma resposta que você quer, para essa sua indagação, eu dou isso. A curiosidade. A minha liberdade que eu tive de não ter mais acesso aos cultos, mas ter acesso ao mundo. E na minha curiosidade eu me perdi. E como eu falei antes, tem 2 visões, a demonológica e a teocêntrica. Vou falar por mim. Houve na minha vida a influência demonológica, demonização, fui criança perturbada. Mas hoje, estando aqui num curso profético, como eu acredito que eu estou, eu penso que acima da visão demonológica teve a vontade teocêntrica. Perfeito. Foi Deus que permitiu eu passar tudo que eu passei para nascer um livro, para nascer algo, para contar um testemunho. Eu me vejo assim. Nasceu uma história. Nasceu uma história, só que não é para todos. Porque, infelizmente, eu não posso pautar isso como uma regra, porque tem gente morrendo agora num beco com uma arma na cabeça e com um tiro. Entendeu? Então, eu não desejo isso para ninguém. Mas a minha orientação é, não vá, não faça, não aceite. Meu filho de 13 anos hoje tem um exemplo dentro de casa. Aí tem a segunda parte da história que eu vou falar sobre... A gente vai continuar. Mas, pastor Técio, me diga uma coisa. Na sua opinião, o senhor viveu essa realidade. Se o seu pai não tivesse se afastado da fé, você teria se enveredado por este caminho? Rapaz, na minha onisciência que eu não tenho, eu não sei, cara. Porque eu não conheço amplamente o meu passado, presente e futuro. Mas eu acredito que não é regra, porque você vai no presídio, infelizmente tem muito filho de crente no presídio. Pastor Edilson Siqueira, ele veio aqui, ele usou uma frase muito interessante que viralizou até. Ele disse, quem tem uma boa família, o mundo não presta. Ele trouxe uma fala que ele teve uma boa família, bons ensinamentos, bom princípio, e por ele ter tido uma boa família, as coisas do mundo não atraíam ele não sentia prazer nas coisas Mas essa do mundo. blindagem é individual. É individual, né? Porque eu conheço um pastor que foi um dos nomes mais conhecidos
E você até citou aí o maior congresso do mundo, que o filho dele foi assaltante, foi drogado, muita gente boa, mas morreu com cirrose. Você está entendendo? Sim. Então, assim, não é uma regra, mano. Não é uma regra para todos, né? Não. Ninguém está acima da verdade. Sim. Ninguém pode ampliar sua ideia de forma totalitária. Quem diz que faz isso, não que está errado, mas a visão ainda é limitada. Como é que você avalia de quem tu era no mundo com o seu encontro com Jesus que te levou a uma transformação? Isso pegando a sua infância, adolescência até a juventude. Tu fala em qual sentido, Fábio? Avalia em questão da sua transformação. Minha transformação foi imediata. A santificação é progressiva, né? Mas a transformação foi imediata. E Deus trabalhou muito na questão do meu caráter. Como eu fui um menino que tive meus momentos de encontro com a morte, quando eu tinha 13 anos, até o Jeff, que está aí, um abraço pro Jeff, bem no beco da casa dele, na Rua Campoerê, um traficante tentou me matar e as balas não saíram do revólver. Então, eu nunca tive medo de fazer as coisas para Deus. Quando eu me encontrei com Deus, foi meio que imediato o desejo de querer ganhar outras pessoas, de querer ganhar outras vidas. Aí eu entrei no processo da santificação, até mesmo extremista, que para ir na padaria eu tinha que ir com gravata, entendeu? Usava combinação? Eu tinha aquela que ir com camiseta gravata, por assim, baixo da... Eu estava quase indo para uma igreja que tem lá no bairro, chamada Igreja Sem Nome, que não pode ter nome, porque ter nome é pecado na igreja. Deixa eu mandar um alô para os irmãos que estão nos acompanhando aqui, o Jardel Costa, o Tecno Telha, Limpa Telhas, É o Adriano, abraço Adriano. É o Adriano, a bênção de lá Deus. Lá da Embaixada do Reino, lá do Olha pastor aí, Maica que Ponte. maravilha. Pastor Jadson Jerônimo está conosco, Enéas e Thalita, estamos aqui ligadinhos. Minha esposa, beijão no coração. A Camila Oliveira está aqui com a gente. Beijão também para Camila, tá? Para a esposa dele, Camila. Não, minha esposa é Giane, tá? Minha esposa é Camila. O Jean Brunholo está aqui também com a gente, a Lidia Antonina, Patrícia Bueno. Patrícia Bueno, Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Esposa do meu pai na fé, do Amarildo. Ele pode comprovar aí que ele me deixou 6 meses de banco. Olha que bênção. Agora tá aqui. Homem de Deus, eu não sei se a pronúncia é Gibson Camilo ou Gibson Camilo de Porto Alegre. Porto Alegre. Deixa eu contar a história do Gibson. Sim. O Gibson tem 1,5 m e é um grande pregador de Porto Alegre. Sim. E um dia o Marco Feliciano estava pregando num ginásio lá no Rio Grande do Sul e o Gibson caiu arrebatado. O Marco Feliciano disse assim, ó, filma aí, ó, Jesus está arrebatando até criança. E era o Gibson, ele tinha quase 40 anos. Gibson, abraço. Abraço. É que esses vasos pequenos, Deus enche mais rápido, mas né? Isso é a trombeta de Deus, irmão. Isso é uma benção. O anjo não precisa dar 2 viagens, né? Não, isso é uma trombeta. Ele que tem que. Eu nem te falei do amigo dele. O amigo dele. É outro profeta, que não vou falar o nome, que teve uma revelação que, como ele é latoeiro, disse que o carro da Ivete Sangalo ia vir fazer um show em Porto Alegre. O carro da Ivete Sangalo ia quebrar e ia lá levar na oficina dele e ele ia tentar ele ainda. Entendeu? Abraço, Gibson. O Jaci Júnior está aqui com a gente. É meu sobrinho. Seu sobrinho? Isso. Esse daí que eu te falei que tomou 5 tiros, cara, escapou da morte. É um menino aí, tem uma história também tremenda. Israel é seu filho, né? Israel Ele é tá meu filho. Oi, pai, olha Um abraço, só. Israel. Lucas Borges, Pai do Senhor, meus amados. Lucas Borges é um menino que Deus salvou também, arrancou, inclusive era de facção e coisa, Deus fez uma obra. Um abraço, seu Rony aí, o pai dele. Maravilha. Fazemos culto aí segunda-feira na casa dele. Lucas Ostrovski, grande abraço, meu amigo. É daqui, né? É daqui, Cantor? Uma aí, bênção. O Lucas Ostrovski, a Pamela Tibes, Pai do Senhor, ligadinho aqui. Fernando Monteiro está com a gente. E o Alberto Jubanski, conservador e patriota, está conosco. Olha. Pastor Jadson Jerônimo, um grande amigo que vai estar aqui no dia 16 conosco também. Mas vamos continuar. Você que está nos acompanhando, tire a sua foto aí, pegando o podcast de fundo, coloque no seu Instagram, nos stories, Eu Acredito Podcast Oficial, nos marque que nós vamos estar repostando. Mas, pastor Técio, como é que foi após a sua conversão esse processo de construção ministerial? Primeiro teve aqueles embates, né, que eu acredito que você também teve, de guerra espiritual, porque o diabo sempre dá seus últimos gritos, né, ele não quer perder. Então eu fiquei praticamente ali 1 ano em oração, observação, buscando a Deus com os irmãos da igreja. E progressivamente, escola dominical, culto de ensino,
sempre presencial, Deus começou a despertar em mim o dom de pregar. Então eu tenho aí 16 anos, que eu falei para você que eu aceitei. Com 17 anos aí, eu já estava dando palavras, né? E o pastor Daniel Pedroso teve aqui, usou uma expressão, uma vez virei pregador interbairros, né? Sim. E eu comecei a pregar nas casas de oração, casa da irmã Hilda, inúmeras casas lá que tinha na época dessas profetas de Deus. A gente trazia a palavra. E foi nascendo o ministério, né? Foi nascendo o ministério, fui me desenvolvendo, fui buscando, orando, lendo, mas sempre com aquela insegurança em pregar. Aí tem uma história que eu conto nos Gideões, que é vantajoso contar aqui, que foi um dia que eu fui pregar no Promorar. Era uma das primeiras oportunidades na Assembleia de Deus, imagina. Era uma tarde com Deus, que sempre dava aquela cúpula de pregador, sabe, os itinerantes? Uhum. Que a maioria dos itinerantes não trabalham, então eles estavam tudo no culto. Eles estavam, culto de semana, para Jesus, tá? Culto... Fala isso dos itinerantes não, o itinerante trabalha muito. Demais, eu sou itinerante, mano. É que eu tô com o punho quebrado, caí trabalhando, mas eu sou itinerante, eu vivo, eu sei que itinerante, eu só brinquei porque há má fama, né? Infelizmente tem pessoas que gostam de desqualificar, mas glória a Deus pela vida dos itinerantes. Vamos andar pela terra, caminhar por ela, igual o diabo fez lá com Jó, mas vamos caminhar para Deus, tá certo? Isso aí. Tô brincando, brincadeiras à parte. Aí eu fui, quando eu olhei aquela gama de pregadores atrás de mim, rapaz... E na época eu gostava muito de Gilmar Santos, Luiz Antônio. Eu cumprimentei bonito. Falei, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aí parece o Paulo Marcelo. Não, a Paulo Marcelo é? Eu só uso a coisa pequena. Olha aí, ó. O Elcio Assis, como é que o Elcio Assis fazia? Quem busca fama quer a câmera. Quem busca fama quer a fotografia. E o Feliciano? Feliciano, não sei como é que é. Ele fala que tá sem crédito no céu, não, como é que é? Sai da frente, Satanás. Você ainda tem o crédito do céu contigo. Mas eu gostava do Luiz Antônio. Luiz Antônio era... Galileia era uma terra de sequidão. Galileia era uma terra de rejeição. E do Gilmar Santos também. Romanos capítulo 15. Aí eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Só que cumprimentava igual um pitbull, terminava igual uma galinha, que a voz sumia, mano. Aí eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Pensaram, vai vir coisa boa aí, vai vir coisa grande. Rapaz, a mensagem sumiu da minha mente, mano. Até hoje eu gaguejo para falar, imaginou? Começando, trocava Jesus por Genésio, Salmo 91 por 23. Até brinco, o único salmo que eu conhecia, deitar-me faz no colchão de mola, refresca minha alma com Coca-Cola. Rapaz, aí eu falei, não sai a mensagem. Começaram a rir de mim. Aí Deus tomou um pastor chamado Daniel Ribas, é daqui, tá? Daniel Ribas, é daqui. Daniel Ribas, pastor Daniel Ribas. Ele falou, moço, Deus me mostra uma espada abrindo a sua mente. E dentro da sua mente é colocada uma Bíblia de ouro. É o dom da palavra, da ciência que Deus está lhe dando. E Deus vai te usar muito nos púlpitos desse Brasil. Então ali nasceu uma inspiração profética para mim acreditar que eu seria um grande pregador. E eu fui pregar na outra semana e foi tudo diferente, não da mesma forma, gaguejei do mesmo jeito. Acho que levou um ano ou dois para mim começar, entendeu? Porque assim, era bombardeado com a mente por crack, esquecia as coisas. Deus operou um sinal em mim, eu tinha os pulmões, como eu raspava muita lata de crack para fumar, aquele alumínio ia pro pulmão, tinha problema nos pulmões, Deus me curou, enfim, foi uma série de coisas assim. Mas Deus cumpre promessa, Fábio, sabe? Talvez alguém está me ouvindo aí que é portador de promessa, que Deus delineou, Deus projetou algo para a sua vida, tenha fé. Porque Deus capacita, Deus habilita. Estou falando aqui, não tenho estudo. Estudei até a 6ª série. Veio sábado e domingo e não quis mais. Estudei até a 6ª. Mas Deus me capacitou, só que eu tive que pagar um preço. O preço foi escola dominical, culto de ensino, muita leitura da Bíblia e muito dicionário. Eu lia a teologia sistemática de Charles Finney, de Strong. Aí quando eu lia lá, a palavra de Deus é estereotipada. Meu Deus, o que é isso? Vem de estereotipo? Não, invariável. E assim eu fui aprendendo, Fábio. Mas Deus foi desenvolvendo o ministério na minha vida. Perfeito, pastor Técio, mandar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando, o pastor Júnior Lima, Henrique Jubanski, Técio Santos, homem abençoado, Jaci Júnior, deixou uma pergunta para a gente fazer depois, Robson Santana, Ariel Pereira, o Luciano Alves,
Luciano é o nosso designer, ele que faz as nossas artes aqui do podcast. Você pode entrar em contato com ele depois, Luciano Alves, lá no Instagram, fazer seu orçamento, que é uma bênção para todos nós. Obrigado, viu, Luciano? Lucas Borges, Tiago Alves está conosco, Felipe Oliveira, Gledson Júnior. Pastor Técio, e esse processo de construção no ministério? É um processo, porque quando Deus te faz uma promessa, é como se fosse que ele te apresentasse um propósito. Certo. Só que nem sempre ele fala o processo da construção até o propósito. E geralmente o processo ele vem de forma surpreendente, nos surpreende. Ele dói, ele machuca. Doloroso. Ele nos amassa, nos esmaga. O processo afasta amigos, revela inimigos. O processo coloca em nós dúvida em questão do chamado, da vocação, da promessa e do propósito. Como é que foi esse seu processo até chegar praticamente na ascensão? Eu trabalhava numa fábrica de bordado, a Tamisa, em Balneário Camboriú, e Deus começou a me chamar para itinerância. Aí trabalhei um tempo lá, e eu acredito que Deus separa homens, entendeu? Até brinquei dos itinerantes, mas eu sou um itinerante de mais de 15 anos de estrada, sem intervalo, direto pregando. E foi logo depois da minha conversão ali, com 18 anos ali, eu comecei a implementar na minha cabeça que eu queria ser um itinerante, E eu ouvi até um dia um presbítero bem antigo dizer para mim: você diz que é pregador, mas não tem agenda. Eu ouvi isso. Mas eu confiava em Deus, sabe? Minha fé, porque fé vê o invisível e crê no impossível. Eu confiava em Deus, acreditava que Deus estava desenvolvendo uma história e estava me separando. Até porque um dia eu estava trabalhando na casa do irmão Padilha, um policial lá de Balneário Camboriú, de servente, e parou um irmão da Deus e Amor. Ele desceu do carro, olhou para mim e falou assim: moço, Deus não te quer atrás dessa enxada, Deus te quer atrás dos púlpitos. Deus vai te levantar como pregador. Aí eu comecei a desenvolver a questão do ministério itinerante, mas era complicado, porque não era conhecido. Teve um dia que eu fiquei... Aí eu já estava casado com a Camila, ficamos aí 40 dias na estrada, ganhando R$10 de oferta, R$15 de oferta. E um pastor... Mas R$10 nessa época era dinheiro. Não, irmão, mas olha só, tu pensa, isso aí para sobreviver... Não, para mim até hoje é dinheiro. Hoje eu tô dando tchau de mão fechada, irmão. Aí, um pastor até, que Deus o tenha, ele disse: vou abençoar vocês. Vou levar vocês num lugar. Mas porque ele queria dispensar nós, porque tava taxativo mesmo. Sabe aquele itinerante taxativo que tava perambulando pela casa dos outros? Eu passei por isso, por esse processo, sabe? E ele levou eu até uma cidade com minha esposa, e largou nós na casa do meu irmão, só que o irmão não estava em casa. Ele falou: o irmão vai abençoar vocês. E o irmão chegou de noite, quando viu a gente lá, falou: não, mas ele nem me falou que ia trazer vocês aqui. Não, vocês não podem ficar aqui, nem tem lugar para vocês. E aquilo feriu meu coração. A esposa desse irmão foi pro quarto. E quando ela foi pro quarto, ela orou. E de repente ela saiu e falou assim, pro esposo dela, estava eu e a Camila, disse assim: ó, aceita ele, recebe ele. Porque Deus acabou de falar que esse moço ainda vai pregar na televisão, em rede nacional, e nós vamos ver ele na televisão. Não se cumpriu ainda, mas já estou no podcast. Eu acredito aqui pregando, né? Maravilha. Glória a Deus. E assim Deus foi fazendo, debaixo de humilhação, de pedrada, de dificuldade, de oposição, de gente desacreditando, dizendo. Aí eu comecei a dizer que ia pregar nos Gideões. Coloquei na cabeça: vou pregar nos Gideões. Só que na minha região era difícil um pregador local pregar nos Gideões, de fato, num horário oficial, entendeu? Era um sonho impossível. E uma madrugada, nesse período de tempo, eu estava muito entregue ao evangelismo pessoal, Fábio. Porque eu acredito que o frutificar, ele tem que estar presente no processo. Porque você tem que produzir aonde Deus te planta. Você tem que dar fruto. Paulo foi plantado na cadeia e deu fruto, né? Então, naquele processo, eu falei: vou produzir. Almas, reino. Saía de manhã, voltava tarde, folheto de porta em porta. Digo isso sem nenhuma demagogia ou sentimento de soberba, mas que eu preguei cada porta de Balneário, eu preguei o evangelho em cada porta de Balneário Camboriú. E nos hotéis, eu ia nos hotéis, uma época eu endoidei e comecei a ler, tinha lista telefônica por cada nome da lista telefônica, era uns atos de fé muito doido, e era hospital, e Deus me enchendo, e a dificuldade chegando, a dificuldade batendo, o processo.
E uma madrugada Deus falou comigo, enquanto eu evangelizava no bairro dos Municípios. Ele disse assim, ó, eu vou te colocar nos Gideões. Isso foi em 2011. Eu vou te colocar nos Gideões. E os Gideões, nessa época, 2011, estava no auge, No né? auge. Era um dos Meu melhores Deus do céu. momentos, né? Era o ano que a Flor de Lis cantava, né? Eu lembro, em 2012 eu preguei, ela cantou. Ela cantou? Cantou. Ela cantou que ia dar a volta por cima? Tadinha. Mas depois nós vamos entrar no processo da queda. Sim. E tem algumas revelações aí que eu creio que tu tem para colocar em pauta e eu também. Vamos na construção primeiro. Aí, lá em Camboriú tinha uma vigília, que o pastor Reuel, um abraço pastor Reuel Bernardino, o pastor Reuel, ele fazia essa vigília. E ele me conhecia de vista, assim. Mas não sabia que eu pregava, porque eu vivia lá, eu tinha prazer de ir na sede de Camboriú para ouvir os hinos da harpa, a banda, eu amava aquilo, mano. Deixava as igrejas do bairro para ir lá ouvir a banda, os hinos da harpa, os maestros, maestro Elias que tinha lá. E quando eu estava sentado no banco, em uma dessas vigílias, o Espírito de Deus tomou o pastor Reuel. E ele falou assim, moço, Deus manda te dizer que tu vai pregar aqui. E eu vou te dar uma oportunidade. E ele me chamou para pregar em uma vigília. Eu preguei sobre Isaías capítulo 51. Ouve-me vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor e tal. E a partir daquela vigília, Deus me abençoou. Aí ele me chamou para outra vigília. E assim foi. Daí em 2011, os Gideões começavam num sábado. Numa quinta-feira, o Mads fez um evento com o Marco Feliciano. O Marco Feliciano pregou na quinta. O Mads Camboriú. Isso, o Mads Camboriú. O Marco Feliciano pregou na quinta. Os Gideões começavam no sábado. O Reuel pensou, vou fazer uma vigília na sexta. Já que tem um povo chegando, naquela época o povo chegava mesmo, né, mano? E daí ele fez a vigília, organizou e falou, vou colocar o Tércio para pregar. Marcelo Dias Fabiano cantou, tem no YouTube aí, 2011. Não era um Gideões oficial. Uhum. Era uma vigília, né, que antecedia os Gideões. Uma vigília preparatória. Isso, mas já estava lotado. Pavilhão lotado. Foi no pavilhão lotado. E eu fui pro monte com os irmãos da Rocha Pecó e tinha um adolescente chamado Giovanni. Nós sentimos muita glória, mano. Muita glória de Deus. Na quinta-feira de madrugada, orando, muita glória. Deus tomou aquele adolescente. Ele falou assim, ó, Tércio, tem um anjo aqui. E esse anjo, amanhã, vai estar contigo naquela tribuna. Olha o mistério, a conectividade, a conexão espiritual. No outro dia, na sexta-feira, acontecendo a vigília, o pastor Reuel não sabia de nada. Por 3 vezes ele parou. Na terceira vez ele falou, gente, vocês não perceberam que por 3 vezes eu parei e olhei para o lado? E vocês não estão se perguntando por quê? É porque eu senti que alguém estava do meu lado. E alguém colocava a mão no meu ombro. E por 3 vezes eu olhei e não tem ninguém. Mas algo me diz, tem um anjo aqui nesse altar. Oh, e pensa na glória que desceu, mano. Foi algo fenomenal, sabe? Marcelo Dias Fabiano cantou. E daí eu entrei em 2012 como oficial nos Gideões. Eu preguei. Houve um impasse ali, né? Num processo de show de talento. Que tem show de talento. Show de talento, sabe como é que é, né? Sim. Cada um Os profissionais têm o horário. Aquele que não é profissional ali, eles fazem um The Voice. E muitos não viram a cadeira ainda quando você prega. Né? Eu chamo os 10 minutos do desespero. Os 10 desespero. Tu imaginou, eu cheguei lá 7 horas da manhã, fui pregar 4 horas da tarde. Entendeu? E o horário foi, mas só que Deus foi... Os 10 minutos do desespero, não, porque se o cara for bem... Amém. Ótimo. Mas naquela pressão ali nem sempre vai. Não, se o cara for um Elias, vai orar, vai descer fogo do céu. Agora, se for de Baal, irmão, pode se retalhar com faca. Rapaz, ali é uma oportunidade que, dependendo da forma como o cara vai, o ajuda ou prejudica. Ou prejudica. Por isso tem que ter muito Deus na vida, né, mano? E eu subi lá sempre com Deus, na humildade. E eu lembro que eu tive ali 25 minutos. Aí eu preguei a mensagem de Atos 28, né? Que eu falo sobre a serpente, sobre Leviatã, o que quer dizer Leviatã. Falei sobre pensamentos da nova era. Enfim, tá lá no YouTube a mensagem lá. Falo sobre também Paulo como grande reformador. Falo sobre heróis da fé, Jerônimo Savonarola, Martin Lutero, enfim. Digo que o evangelho não é apenas intracultural, mas transcultural. Tudo nessa mensagem.
recebi elogios. Estava lá o Napoleão Falcão, o JA tinha estourado, 2012 o JA estava estourado. JA, e agora se estourou no mundo, né? Infelizmente. Mas a gente vai tendo lembranças. Gente fina. Finão, né? Ainda dá tempo. Gente fina passa em qualquer lugar, mas vamos orar pela vida dele. Aí estava o Napoleão Falcão, ali Deus começou a me moralizar meu ministério, me credibilizar. Eu lembro que o pastor Carvalho Júnior ia pregar à noite. Estava o Benhur, Carceliano, tudo, essa gama de pregadores que eu admiro. Bato palma mesmo para os homens que Deus levantou. À noite, o pastor Carvalho Júnior falou: quem é o menino que pregou de tarde aí? Eu falei: o Tércio. Daí ele começou a me elogiar. E foi ali que Deus começou a me abrir portas para congressos. Né? Congressos de fato, congressos onde a gente alcançou um respeito, uma credibilidade, como você diz. A gente deu uma virada lá na nossa vida ministerial. Aí preguei em 2013. Em 2013 eu prego o paradoxo entre Pedro e Judas. Está aí na internet, Tércio Santos nos Gideões, vai ter todas essas mensagens. Paradoxo de Pedro e Judas. Judas tinha tudo para dar certo, porém deu errado. Pedro tinha tudo para dar errado, porém deu certo. Judas escolheu a prata, levou de brinde a forca. Pedro escolheu o sangue, levou de presente as chaves dos céus. E todas essas frases eu elaborava dentro de um quarto. Pregando lá, colocava um travesseiro lá, de um lado, outro do outro. Esse aqui é o pastor Cisino, esse aqui é o pastor Reuel. E o edredom era o público. E eu ficava pregando. A minha esposa sabe disso. Eu ficava pregando igual louco lá. Quero agradecer ao pastor Cisino, olhando para o travesseiro assim, pela rica oportunidade de estar pregando os Gideões. Agradecer ao pastor Reuel. Isso é interessante o senhor falar aqui, pastor, porque a fé atrai, né, mano? Não, e tem muitos jovens também que estão nos Estão acompanhando, pregando hoje, que viram tu pregar naquela época, e a partir de ver tu pregar, começaram a sonhar com isso também. Isso mesmo. Que pregam dentro de casa, pegam um frasco de desodorante Pregam. E estão pregando na frente do espelho, sonhando com grandes congressos, com grandes oportunidades, isso dentro de um âmbito eclesiástico, né? Até porque para pregar não precisa ser. E é quase que uma projeção holográfica, é um êxtase que tu entra, que a tua fé te leva ao lugar. Te leva ao lugar, entendeu? Né? Mas assim, são sonhos que a pessoa deseja. Pode ser que ele já está pregando na sala de aula, na rua, na praça, nos becos, valados, mas sonha em estar em congressos como Gideões e tantos outros congressos no Brasil. Sim, sim. E tu está falando que sonhava e projetava isso dentro do seu quarto. Dentro do quarto. Olha só. E em 2013 eu dou esse testemunho na frente do pastor Cisino, que Deus me deu o privilégio de poder nos ouvir. E justamente eu falo sobre isso, que eu estava pregando no quarto. E literalmente eu fazia isso, Fábio. Eu pegava um travesseiro, pegava outro travesseiro, imaginava que era o pastor Cisino, o pastor Reuel, e o cobertor era o ginásio dos Gideões, e ficava. Só que isso trouxe para mim, mas também não é uma regra, porque o pregador tem que entender que não é um congresso que faz teu ministério. O que consolida o teu ministério é o tempo, é a perseverança, é a persistência. É o chamado, o próprio é o chamado, né? Entendeu? Porque senão a gente levar como regra... Vai acontecer igual o rapaz lá que Deus falou para ele que ele iria para as nações. Na outra semana ele estava no bairro das Nações, lá passando rua Inglaterra, passando rua Venezuela, passando diversas ruas. E alguém disse: se cumpriu a profecia aí das nações. Pastorzão, o senhor considera que esse período nos Gideões foi a sua ascensão? Ministerialmente foi, porque ali me trouxe uma projeção, digamos, um apogeu. Foi um ponto culminante na minha vida. Porque, como eu disse, me abriu fronteiras. Hoje, eu ainda tenho amizades dentro e fora do Brasil, recebo inúmeras mensagens. Quando eu parei de pregar, pessoas de todo lugar do planeta mandavam: e aí, vai voltar a pregar quando? Porque os Gideões, Deus capacitou os Gideões para isso, né? Deus deu para os Gideões essa plataforma de projetar as pessoas. Sim. Foi um tempo extraordinário. E ali eu vivi uma ascensão. Ali teve fartura, ali eu vinha... Meu pastor, podem falar mal, podem criticar... Quando fala Congresso Gideões Missionário, todo mundo acompanha, principalmente o povo pentecostal. Gideões foi uma instituição levantada por Deus. Por Deus. Pode acontecer o que for. Isso vai acontecer em toda instituição, né? A história. Departamento. Mas quando é levantado por Deus... A história da família Bernardino, pastor Cisino, a progressão, a forma como Deus trabalhou, orando dentro de casas, mano. Dentro de casas lá. E o trabalho missionário que desenvolve até hoje. São até 1000 hoje. famílias missionárias. E hoje a permanência do Congresso, e a gente vê que realmente o que Deus fala, quando Ele quer fazer, em proporções globais, acontece. Mas vamos lá, o senhor pontua essa sua fase de construção em uma frase. Qual seria essa frase? De construção? Isso. E essa sua fase de construção? Tenho em uma tantas frase. frases, cara.
Como seria a frase específica que reflete na sua construção ministerial? Tamanho da minha conquista dependeu da intensidade da minha entrega. Tamanho da conquista... Dependeu da intensidade da minha entrega. Foi um período que eu me entreguei muito para Deus. Então recebe aí, viu? O tamanho da sua conquista vai depender da intensidade da sua entrega. É isso aí. Isso é forte. Forte. Mandar aqui um alô para a galera que está nos acompanhando. Gledson Júnior, meu amigo, Perivaldo, pastor ali da Lapa, o Clóvis... Meu Deus. Clóvis é de Joinville, não é? Clóvis Nenho. Acho que é. Alzira Santos é sua mãe? Minha mãe. Tá aí, ó, ligadinha abraço, aqui, mãe, filho. te amo. Pablo Mariano, Rony Borges, olha o Rony aqui. Seu Rony. Mandando um grande abraço, irmão Tércio. Luiz Fabiano Martins. Luiz Fabiano é aquele jogador de São Paulo. Pregador Clóvis Souza, bênção de Deus. Lucas Borges. Tércio tem que voltar a pregar nos Gideões em breve Amém, vai voltar. Amém. Alberto Jubanski está dizendo, sou fã do meu amigo Tércio. O Alberto te trouxe muitas vigílias. Sim, Alberto e Henrique são meus parceiros, né? Top demais. Luiz Moreira de Limeira, São Paulo, tá? Pregador da palavra. Pastor Júnior Viana teve aqui quinta-feira passada no debate conosco. O Luiz tem a ver com o meu ministério, olha aí. Olha, tá aqui com a fase da queda. Maravilha, ó. Abração, irmão. Vem para Limeira, São Paulo. Amém. Está aí no o Luiz Moreira tá dizendo. Pensa o Caleb tá aí também, peixe. A Tati Jimenez minha bênção. Cunhada. Leandro Nogueira, paz do Senhor. Irmão Técio, aquele abraço. O Lucas Ostrovski está dizendo, ó, me lembro quando ganhei um sapato do Técio. Eu tinha trazido ele em um congresso de jovens em Piraquara. Ele estava no hotel e me mandou uma mensagem dizendo que estaria levando no culto. Tá aí uma coisa que entra a questão do semear, né? Deus não obriga ninguém a plantar, mas se plantou, existe a obrigatoriedade em colher. E eu estava agora em Itapuá, eu falo isso despojado, não estou com sentimento aqui de autopromoção, nada disso, gente. Mas é uma coisa que vem de mim, entendeu? Aí eu deixei ali uma camisa para um jovem, deixei outra camisa para outro jovem e 2 gravatas para cada pastor. Eu gosto de fazer isso. Olha aí que maravilha. Porque Deus me deu uma visão. E eu tenho relógio, terno espalhado, não sou um cara rico, não, mas eu sempre tive as coisas. Mas é quem está falando, Jesus. Agora tu que tá na mesa e eu tô debaixo comendo as migalhas, então. Aqui eu uso teu servo. Ô, maravilha, você viu a caixa de relógio que eu tô. Ei. Mas mandar um salve aqui, ó, pro pastor Natanael Afonso. Um abraço, meu amigo, pastor Natanael, pastor aqui da Congregação Alto Tarumã, sempre está com a gente aqui no podcast. É um apoiador, incentivador desse trabalho. Muito obrigado, amigo. Leandro Nogueira está dizendo, Deus em sonho, em 2014, mandou eu orar pela vida do Técio. Até hoje continuo orando por ele. Amém, glória a Deus. Aí. Rogério Gomes, meu amigo lá de Porto Seguro, Bahia, está aqui com a gente. Forte abraço. Meu amigo pastor Wagner Souza. O Enéas Silvério está aqui também. Um monte de gente aqui, ó, comentando. Lucas Diego, o Júnior Lourenço, Tessa é uma bênção, Dário, o pastor Tessa é bênção demais. O povo te ama, hein, pastorzão? Glória a Deus, mas eu falando sobre a questão da semeadura, aí eu sempre tive isso comigo, sabe, Fábio? E hoje eu me alegro porque eu encontro diversas pessoas que falam, eu tenho uma gravata sua lá em casa, por mais simples que seja o presente. Mas é o conceito judaico de abençoar, né? E eu glorifico a Deus porque o Lucas, tem um outro menino aqui também que assumiu os jovens agora, aí está crescendo. Eu dei um relógio para ele lembra até hoje. E eu oro a Deus que Deus levante esses jovens, essa geração, porque aqui em Curitiba é um celeiro, cara. Curitiba realmente é um celeiro. Aquelas vigílias loucas da Passaúna lá, que botavam 100 hinos e o pregador pregar às 5 horas da manhã. E eu ficava revoltado. Chegou uma época que eu vinha pregar aqui, eu já brigava com o povo, sabe? O Jonas estima milho, né? Meu Jesus, ô Jonas, era 200 hinos, cara. Quando o povo tava indo embora, agora vamos ouvir a palavra. O mais importante, eu ficava doido. O Elidiel Marques está aqui também com a gente. Elidiel Marques é um mestre, já esteve aqui conosco no podcast, falando sobre a vida e o pensamento do apóstolo Paulo. Mas vamos lá. O senhor falou sobre a construção e a sua ascensão. O senhor apontou ela como? Como é que foi? A minha ascensão, cara, permanência enganosa. Permanência enganosa. É agora, permanência enganosa. Por que essa frase tão chocante e assustadora? A minha ascensão, embora eu usufrui de muitas coisas, ganhei muito dinheiro,
né? Vinha de congresso com uma lote de dinheiro e coisa. Porque a envergadura dos congressos que eu pregava proporcionava isso, né? Então, você vai pregar num evento para 5.000 pessoas, se cada um der R$1, entendeu? Então, assim, eu nunca fui um cara que trabalhou com mercadologia do evangelho, mas Deus me abençoava financeiramente. Eu não soube administrar esse processo, porque eu peguei dinheiro. E anos depois eu vim entender, Fábio, que dinheiro, no original, ele tem o mesmo valor numérico que escada. Dinheiro é como escada. Você usa para subir ou para descer. E eu ganhei dinheiro e usava para descer, infelizmente. Usei muito para descer. Por isso que eu falo que foi uma permanência enganosa, porque eu posso ter chegado, digamos, uma linguagem figurativa, eu posso ter chegado no trono, mas acabei perdendo minha coroa. Entendeu? Entendi, mas isso foi uma motivação sua? Ou todos correm essa... todos têm essa sedução de ser tentado por essa permanência enganosa? Eu vou falar uma frase aqui que eu ouvi do pastor Benhur Lopes, na sede de Balneário Camboriú. Até por um pneu furado, a culpa é tua, Satanás. Embora a gente não pode atribuir totalmente tudo ao diabo, né? O cara colocou no muro lá, nem tudo é minha culpa, assim diz o capeta. Mas o fato é o seguinte, Fábio. Eu sentia sempre esse personagem obscuro, esse discípulo das trevas que me perseguia. Sempre com a presença dele real, mesmo eu pregando. Isso foi sonhado. Tanto é que há muitos anos atrás, uma menina teve um sonho que me via numa praça pregando, ia crescendo o número de pessoas naquela praça, eu ia envelhecendo no sonho, e atrás de mim estava uma mulher com um olhar assim demoníaco. O sonho era meio fosco, mas ela se destacava no sonho. E anos depois o Caleb interpretou o sonho lá de Limeira, que é amigo do Luiz. O Caleb falou: Tércio, o sonho que tiveram contigo. Entenda, você crescendo, você envelhecendo, é que tu vai amadurecer nesse processo. O número de pessoas aumentando é que Deus vai te dar uma geração de admiradores e de discípulos. E tu vê isso acontecendo hoje aí. Mas a mulher que te observava, fixava os olhos em você, estática te olhando, representa não apenas mulher, mas representa um sistema. Um sistema que vai tentar te corromper, um sistema que vai tentar te ludibriar, te enganar, para te tirar do foco. E só você pode determinar se tu quer terminar teu ministério sujo ou limpo. Eu tive pregando em 2014 em Limeira. O Luiz aí tá de prova. Foi um evento que a Daniela Cristina estava cantando, foi o congresso geral da Madureira ou da Belém. Foi um desses eventos que teve. Tem no YouTube. A Daniela Cristina estava cantando aquele hino, Senhor, não vou dividir, estava estourado. Fidelidade. Quando eu desci, como eu falei para ti, eu creio muito na questão da linguagem dos sonhos. E também aquele senso de déjà vu, já teve o déjà vu? Sim. Parece que isso está acontecendo. Uhum. Quando eu desci em 2014 no aeroporto, lá de Campinas, eu falei, mas eu já tive esse sentimento que estava descendo aqui. Não por ser o aeroporto, porque quando eu vi o Caleb vindo me ver, o Israel Peixoto, que hoje é um grande pregador, são grandes pregadores, eu disse, mas eu já vi eles. Aí eu tive o déjà vu. E aconteceu que o congresso foi feito fora da igreja, num campo aberto. Choveu a cidade toda de Limeira. Mas aonde a gente estava não choveu. Uau. O pessoal ligava e dizia, está chovendo aqui, trovejando, e nós via as trovoadas, mas aonde a gente estava não choveu. E deu tempo Daniela Cristina cantar, eu pregar, e inúmeras pessoas aceitarem Jesus. Tem aí no YouTube até o vídeo, quando Jesus batiza crianças, assim, era uma carreta palco, que eu puxo as crianças para cima e digo, estão sendo batizadas, as crianças começam a pular, está no YouTube, isso começa a pular, aí despenca a água. Esse foi o momento para mim de ascensão espiritual e ministerial, daquilo que Deus falou que ia me colocar diante de multidões. Não só os Gideões, Deus me levou para grandes congressos. Aí, o Luiz, dias depois, me liga. O Luiz Moreira, e ele diz assim, chorando, Tércio, eu tive uma espécie de déjà vu. Eu te vi pregar em 2013, nos Gideões, nós gostamos muito de você, mas eu já tinha te visto há 5 anos atrás. E o processo que eu tinha visto você, era você dentro de um barco, remando, olha o sonho. Os remos se quebraram,
Veio uma tempestade, os remos se quebraram. Você não tinha condição nenhuma de navegar. Nesse processo, eu vi teu nome indo para a reunião, sendo desmoralizado, sendo desqualificado, pastores fechando a porta para você. Ele contou tudo isso. Pastores ligou para mim chorando, pastores fechando a porta para você, pessoas zombando de você. E na época eu estava bem, cara. Era 2014, entendeu? E eu ouvi aquela mensagem. Ele disse, mas nesse processo, eu vi uma mão gigante que pegava o barco e empurrava. Era a mão de Deus que vai fazer tu passar esse processo. Vai ser a mão de Deus. Então, aconteceu isso. Porque passou os anos, eu estou dentro de um apartamento, lá em São João Batista, tomando vinho, egocêntrico, autolatra, soberbo, já vivendo o caos da prodigalidade, do esbanjamento. Me tornei um pródigo, um pregador pródigo, um pregador sem relacionamento com o Pai. E ali Deus falou comigo, você acha que está bem, mas você não está. Você está agindo com infidelidade, você está cometendo coisas que não me agradam. E fique sabendo, não foi profeta, foi a voz de Deus dentro de um apartamento. E fique sabendo que eu vou te abater. Eu vou te fazer cair. Tu vai entrar em processo de queda. A voz de Deus falou comigo. Levou anos para se cumprir. Tu vai caminhar que nem louco pela rua. Vão zombar de você. Tu gosta de dar presente? Tu vai ter que pedir. Deus falou comigo. Aí entrou no processo da queda. Então, na sua ascensão foi a sua queda. Isso. Por isso que eu falo que parece foi paradoxal, né? É. Mas depois que você sobe, se tu não cuidar, mano, a tendência é descer e cair, cara. Entendeu? Qual é mais difícil, chegar lá ou permanecer? Eu acho que permanecer, cara. Sabe? Porque permanecer, o chegar, tá dentro de um relacionamento íntimo, recíproco, entre você e Deus. Agora, o permanecer é como se Deus, falo no meu caso, é como se Deus se afastasse e você estivesse vivendo só de uma fama passada. Mas isso não depende muito da motivação da pessoa? Vai da motivação, vai do caráter, mas eu sempre fui um menino compulsivo, Fábio. Eu sempre fui um menino de entrega, de intensidade. Então não me tratei, eu fiquei durante anos comprando relógio, quando estourou os Invicta, eu vinha dos congressos e ia para shopping comprar Invicta. Eu não entendia que faltava em mim uma cura. Era compulsividade. Era uma lepra que estava internamente me deixando doente. Entendeu? Mas em nenhum momento você tinha aquele pensamento, eu demorei para chegar aqui, porque eu não valorizo isso agora? Com certeza, eu pensei. Mas a tentação, cara, e depois que você cauteriza sua mente, eu fiquei um período com a mente cauterizada, com a consciência morta, achando que poderia almoçar com o santo e jantar com o diabo, mantendo um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo de mãos dadas com os demônios. É que você nunca vai ver desse prisma, desse ponto de vista quando você está lá. É o ego, é a dissimulação, é o antropocentrismo, é quando você tira Deus de foco e você caminha sozinho. E foi o que aconteceu. Na minha ascensão, eu comecei a caminhar sozinho. Entendeu? Porque eu comecei a praticar coisas ilícitas que não agradavam a Deus e eu peguei a minha agenda e peguei a minha vida espiritual e preferi ficar com a agenda. É claro que dentro de um conceito, eu acredito no que está escrito no Talmud, que diz que quem tem que desaparecer da terra é os pecados e não os pecadores. E o meu grande medo era justamente a exposição que eu sabia que líderes iam fazer quando tivessem a chance de me ver caindo. E foi o que aconteceu. E nesse momento, o nome falava mais alto? Por exemplo, mesmo estando nessa vida decadente espiritualmente, você pregava nos grandes congressos, sim, grandes eventos, grandes festividades, e você ia pregar mesmo vivendo o ilícito, fazendo o ilícito. Isso. E as pessoas recebia pela palavra ou pelo nome do Técio? Foi um processo de mecanismo, né? Porque você pega a forma, o jeito. É como um coach. Tem coach aí que o cara não ora, não jejua, mas está ludibriando e fazendo uma geração inteira chorar. Então é uma questão que já vai da prática, Fábio. Entende?
Mas a unção de Deus é diferente. Sim. Hoje, eu tenho a unção de Deus de novo na minha vida. Como eu falei para você, eu vim de Itapuá falando língua estranha no carro. Sim. Não sou um falso espiritualista, nem excessivo à santidade. O pastor, a sua atitude de vir aqui e contar isso que o senhor está nos contando, ela é muito louvável. Amém. Ela é louvável porque tem muitas pessoas que estão vivendo essa realidade hoje. Servem a Deus, mas não sentem Deus. Vão à igreja, mas não são igreja. Pregam a mensagem, mas não são a mensagem. Pregam a santidade, mas não conseguem se santificar. Estão apenas com aparência, com o nome. Tem nome que vive, mas estão mortos. Eu te falo, Deus só não me matou nesse processo porque o território da iniquidade é uma terra sem lei. Então você fica suscetível aos ataques do diabo. Só que você não consegue perceber. Porque o diabo é estrategista, não é? Ele é um discípulo das sombras, né? Ele sempre vai trabalhar as escuras para lhe fazer cair. Só que quando eu confessei, eu fiquei de pé. Agora, quando eu estava agindo dessa forma, eu estava caído diante de Deus. Mas nesse momento não tinha alguém para te ajudar, te auxiliar, para fazer um tratamento espiritual? É que o tratamento dos homens hoje, ele está pautado no quê? No caos da hipocrisia, né? A Bíblia diz que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Hoje, normalmente, quem peca contigo compartilha o teu pecado. E muitos que oram contigo, hoje, também compartilham o teu pecado. Ah, vamos orar pelo Fábio? Eu soube que o Fábio não está bem. Vamos orar pelo Tércio? Eu soube que ele não está bem. E a pessoa já quer promover sua queda, pautado num ciúme diabólico. Então Deus só não me matou nesse processo que eu passei, porque eu sempre tive em mente, eu não posso ser perverso com meu irmão. Meus pecados são intrapessoais. Meus pecados são de ordem pessoal e nunca coletiva. Eu nunca fui conspirador. Porque assim, Fábio, tem pessoas que julgam um cara que caiu na prostituição, que caiu nas drogas. Mas tem muitos homens com desordem de sentidos, agindo de forma iníqua, também na sua atitude, no seu trato com as pessoas. Porque ele tem poder, ele acha que pode derrubar qualquer um. Ele acha que pode dar um telefonema e fechar a porta. Queimar. E muitos fizeram isso comigo. Dava um telefonema, o que o Luiz sonhou aconteceu. Meu nome indo para a reunião, não, vamos trazer aqui. Hoje, eu estou num processo de construção de novo, de reconstrução, que é mais difícil ainda. Por que o processo de reconstrução é mais difícil? Porque você tem que passar pelo mesmo caminho e provar para as pessoas as mesmas coisas que você já fez. Você está entendendo? Para credibilizar. Mas Deus me deu uma ordem de descanso tão grande e uma convicção tão extraordinária que as promessas dele estão de pé na minha vida, que eu tenho visto ele fazer isso, soprando meu nome de novo, me abençoando em agendas. Acabei de vir num evento abençoado, sendo abençoado financeiramente, enfim. Mas eu olho para todo o contexto que eu passei, cara, e eu não me arrependo. Me arrependo de ter envergonhado a Deus em algumas ações, mas não me arrependo de ter passado o que eu passei, porque se eu sou hoje isso aqui, sincero, transparente, cordial, solene, em minhas palavras, sem máscara, é porque é resultado de todo o fracasso que eu tive que viver, de todo o fracasso que eu tive que vivenciar. Perfeito. Deixa eu mandar um alô para os irmãos aqui. Marinaldo Silva, Mudando Mentes, Abimael Rodrigues. Mudando Mentes é o Caleb lá de... É o Caleb. Mandou aqui, Tesse Mano e um coração. Abimael Rodrigues acompanhando aqui. Meu amigo Fábio Santos. Abraço ao Técio. Jean Bronholo, realidade. Louvável o pastor Técio. É homem de verdade em confessar e relatar tudo isso. Quantos pregadores, pastores têm vivido até pior nesses dias. Parabéns, pastor Técio. Os bastidores, de fato, é uma podridão sem fim. Jonathan Serafim está dizendo, mano, que história. Deus é maravilhoso. Serei um intercessor do pastor Técio. Amém. Amém. Mas, o pastor, como é que era atender agendas no ilícito? Atender agendas no oculto, no ilícito? O peso da consciência de um homem espiritual, cara, ele é pior do que o de um homem carnal. Muitas foram as vezes que mesmo eu sendo pregador, Fábio, eu pegava a BR
E minha fraqueza, como você sabe, foi droga, foi cocaína, foi bebedeira. E muitas foram as vezes que eu pegava o carro e bêbado, drogado, e vinha com o carro bêbado, drogado na BR. E, por exemplo, se eu estava em Itajaí, eu começava a ter síndrome do pânico dentro do carro. Aí gera um tormento. Porque isso daí está na Bíblia, gente, tá? Isso aí está na Bíblia. Você pode me julgar pelos meus pecados, mas o ser humano tem a mente fechada. O mesmo Davi que falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O mesmo Davi que falou no Salmo 16, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. O mesmo Davi que falou no Salmo 18, eu te amarei do coração, Senhor. No Salmo 9, eu te louvarei, Senhor. O mesmo Davi que fez uma série de salmos fortalecedores, também escreveu o Salmo 38, que ele diz assim, ó, eu estou ficando louco por causa da minha iniquidade. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, até a luz dos meus olhos essa me deixou. Os meus amigos se põem à distância, os meus parentes se afastam da minha chaga porque ela cheira mal. Meus inimigos ficam na porta dizendo aí, ó, vai morrer e não vai viver. A mão de Deus pesa sobre mim, a minha carne dói, meus ossos estremecem. O inimigo abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão. Então percebe, Fábio, que as pessoas julgam as outras pelos pecados? Eu vi até um irmão aí falar sobre o lado obscuro, o submundo do evangelho. Existe. Mas isso tem desde os tempos bíblicos, mano. Verdade. Só que Davi, são casos e casos. Davi não teve que perder o trono. Teve a colheita, mas não teve que perder o trono. E por que ele foi homem segundo o coração de Deus? Justamente pela visão introspectiva, pela contritação. Quando ele disse assim, pela transparência. Deus não retira de mim teu espírito. Então, Deus me salvou do lamaçal, do charco de lodo, e não estou aqui para passar teste de santidade, como dizem, porque o meu amanhã pertence a Deus. Eu sei que sou uma pessoa que tem defeitos, e no momento eu estou bem assim, quero ficar bem assim com Deus, porque nós conversávamos hoje jantando, não tem coisa melhor que tu pegar um microfone com a unção de Deus, sentindo a leveza da presença de oração e de jejum na sua vida, de uma cobertura espiritual. Hoje eu estou com o pastor Carlos Paiva, lá da igreja de CP, um abraço, pastor Carlos Paiva. Não tem coisa melhor que eu estar orando com meus pastores. A minha pastora está mais de um ano orando todo dia, das 9 às 11 da manhã, tem dia que sai 3 horas da tarde de oração. Aí eu vou para lá, recebo Deus, e me encho de Deus e vou para os congressos. Aí Jesus está batizando, salvando. Isso que eu quero para minha vida. Mas eu passei por esse processo, Fábio. Pastor Técio, eu tô todo arrepiado aqui. Tem gente dizendo aqui que está em lágrimas. Está chorando, porque isso aqui que o senhor está falando é curador. É libertador. A gente não tem noção. As pessoas que estão sendo... Nós estamos com 66 pessoas aqui nos alcançando ao vivo com a gente. E esse vídeo aqui vai alcançar tantas pessoas que talvez está construindo, e nesse processo de construção, por uma falta, acabou se enveredando por aquilo que é ilícito, para aquilo que é banal, por aquilo que é imoral. E, cara, quando o cara experimenta uma vez aquilo que é banal num processo de construção, dificilmente ele consegue sair desse domínio, dessa escravatura. E você confessando, expressando isso aqui pra gente, isso é libertador para muitas pessoas. Amém. Tu tá sendo um canal de Deus aqui para muita gente. A minha objetividade, desde que você me convidou, dentro desse curso profético, Fábio, era isso. Porque eu acredito na cura interna de Deus. Eu acredito num Deus que... Deus é tão extraordinário que quando Jesus esteve na terra, ele curava e dizia assim, ó, não diga nada a ninguém. O problema é que as pessoas querem dizer. O reino de Deus teria maior progresso, porque eu vou te falar uma frase, cara. Uma frase que calou no meu coração. A verdadeira estatura espiritual de um homem é medida pela altura que ele levanta o próximo. Uau. A nobreza do evangelho é simplicidade. A grandeza do cristianismo é servir. Quantos pregadores, mano, que estão aí parados porque o sistema não tem um tratamento de preparo psicológico para compreender o pecador, para compreender quem errou. Mas isso não é só pregador, não. Isso também é não, eu digo pregador, ministro, membros, né? em geral, ministros. Eu digo membros, de forma geral. As pessoas estão se afastando da igreja. Por quê? Porque elas não encontram... E eu venho de um lar de religiosidade, entendeu? E a religiosidade faz isso, ela ofusca o brilho da graça. Tem pessoas que estão apagando o brilho da graça, que é o favor imerecido, em nome de um falso senso de justiça que não existe. Porque se eu estou te condenando, eu já estou me condenando, cara.
Não é verdade? Verdade. Então tá cheio de justiceiro por aí, que eu enfrentei eles. Mas só para você dar continuidade, você falou sobre isso, que realmente a pessoa quando cai, a Bíblia diz que é impossível se levantar outra vez, lá em Hebreus 6. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então é o próprio Deus que vai e arranca mesmo. Qual foi o momento da sua queda? Você consegue pontuar? Rapaz, se eu for falar tudo aqui... Não, aquele momento. O Caio Fábio, não sei Posso se... dar nome aos bois? O Caio Fábio, ele pontua o momento da sua queda. Foi quando ele estava em cima. Ele disse... Cara, eu vou te falar, eu fiquei anos sem usar droga. Infelizmente, eu acabei caindo... Agora eu vou me chamar de X9, né? Mas eu acabei voltando para a droga dentro do contexto evangélico mesmo. Cheirando cocaína com pastores, tá? Não vou citar nome, oro pela vida de muitos deles. Mas não culpo eles, porque se eu tivesse caráter eu não tinha entrado nessa. E não é questão de caráter, eu já falei, é uma questão para mim, parte de um princípio de perseguição espiritual. Por isso que eu iniciei falando sobre que eu sou amado e odiado. Ao mesmo tempo que eu me sinto amado por Deus, dia após dia eu sinto uma fúria de Satanás muito forte contra a minha vida. Entende? Qual mensagem o senhor mandaria para um pastor que está passando por esse mesmo processo que tu passou, esse processo de queda, para um pastor, para um ministro? Qual seria a sua mensagem para ele? Olha, não vou deixar o irmão Zezinho entrar em mim aqui, que o irmão Zezinho ia dizer, arrependei-vos. Mas, mano, o politicamente correto dessa sociedade odierna pegou o meio evangélico. E no politicamente correto eles dizem que você tem que ter seu pecado exposto. Mano, procura alguém que tu confia e há a possibilidade de tu ser traído, tá certo? Porque a legalidade que o pecado conquistou na sua vida a partir do momento que você praticou faz com que você faça em oculto e venha tudo exposto. Foi o que aconteceu com Davi, né? Porque o profeta Natan falou, é tu esse homem. O que você fez escondido agora vai ser revelado. Então é uma consequência. A consequência... A lei da semeadura é irreversível, é incontestável, mas tem o jeito de você ser estrategista. Não vai se entregando para qualquer pessoa, não vai confessando para qualquer pessoa. Eu sei que isso aqui pode soar como uma loucura, mas nós vivemos num caos da hipocrisia, que há poucos dias atrás eu vi um pastor chamando os outros de lixo, e de repente ele está sendo disciplinado porque tinha caso com a menina já fazia 7 anos. Então tu vê que a hipocrisia não tem limite. O caos da hipocrisia não tem limite. Procura alguém. O Fábio me parece um cara de confiança. Confessa para ele, peça conselho. Mas não se entrega. Não abandona o teu ministério. A visão que eu tenho hoje, quando eu vinha de Itajaí para Balneário Camboriú, drogado, e entrava a síndrome do pânico em mim, e eu me via indo para o inferno, Fábio. Foi aí que Deus começou a me salvar. Eu me via indo para o inferno, e eu me via queimando no inferno, e lembrando dos 8 quilômetros que eu estava longe de casa. Faltava 8 quilômetros para me chegar em casa, mas se eu morresse ali, eu ficaria a eternidade no inferno queimando, e lembrando que eu tive a oportunidade de ser um bom pai, mas 8 quilômetros me distanciou desse encontro e se tornou uma eternidade, porque no inferno um dos instrumentos vai ser a tortura através da memória. Então, assim, procura alguém, cara. Alguém que vai lutar pelo teu ministério. Eu encontrei um pastor no meu caminho que lutou pelo meu ministério. Um pastor que lutou por mim. Um pastor que ninguém foi na minha casa. Eu não estou falando isso aqui, mas a gente se afasta. A tendência é essa, mano. Eu preguei nos Gideões, já era a minha vida quando eu falei que Jesus disse que 3 coisas o sol perde quando se torna insípido. Primeiro, perde o sabor. Com que se há de salgar? Segundo, perde o valor. Para nada mais presta. E terceiro, perde lugar. A não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, antes de entrar no processo de ser pisado pelos homens, se você já perdeu o sabor da oração, já perdeu o valor das coisas de Deus, não caia na mão dos homens, não. Caia na mão de Deus, como Davi disse, quando o profeta falou para ele, o profeta Gade, né? 3 coisas, Davi, ou você vai cair na mão dos homens, ou Israel vai passar fome, ou vai cair na mão de Deus. Ele falou, eu vou cair na mão de Deus, irmão. Não importa a consequência. Horrenda coisa cair na mão de Deus, mas vale a pena estar na mão dele. Tá certo? Procura alguém. Isso aqui é profético, Fábio, tá? Alguém vai procurar uma pessoa aí,
pessoas vão lhe procurar para começar a confessar pecado. A Bíblia diz confessar a culpa uns aos outros. Meu amigo, ainda nesse tema sobre confissão... Eu falo demais, né, mano? Não, tá Meu excelente. Salvador. Pode falar mais aí, que tá gostoso. Eu tô sentindo Deus aqui. Amém. Qual a importância... Estou falando quase língua estranha. Eu tô falando em Barack Obama. Qual a importância da confissão para alguém que está oprimido com essas amarras? Libertadora. A construção da sua vida tem que ser pautada sempre na sinceridade. Porque os sinceros herdarão a terra, diz a Bíblia. Então que a sua vida seja sem máscaras. Seja uma vida sem dubiedade. Sem cochear. Tenha um caráter incisivo e reto. Não tente criar jeitos. Não tente criar jeitos. Eu lembro da história, só para você entender. Tinha um cara que era viciado em cigarro e ele fumava escondido. E um dia o pastor dele estava vindo na avenida e o pastor viu ele fumando cigarro. Aí ele pegou e viu o pastor, pensou que o pastor não tinha visto ele, apagou o cigarro. E o pastor pensou, o que eu vou fazer com esse irmão? Ah, já sei. Chegou perto dele e falou assim, irmão, descobri uma coisa. Acho que foi, pastor. Eu descobri que eu sou maior do que Deus. Que é isso, pastor? Tu é louco? Não, eu sou maior do que Deus, eu imponho mais moral que ele. Como isso? Eu estava vindo ali, você estava fumando, que eu vi. Você apagou o cigarro porque sou teu pastor na terra. E Deus que é teu sumo pastor, está te vendo 24 horas, está te vendo fumar todos os dias. Você não tem vergonha de fumar diante dele. O problema é esse, cara. Entendeu? Entendi. O ponto de vista de condenação parece que só entra em linha de rastreamento quando o homem vê. É verdade. Mas não, cara, o radar de Deus está pegando tudo, mano. A confissão é como uma desintoxicação Olha aí, da alma. Ah, daí você prega demais. Aí Não tá. prega, não. Não, mas a confissão é o desintoxicar da alma. É isso aí, a confissão é isso. Você não toma remédio para emagrecer, dessas obesidades aí? Se encha do Espírito Santo, tira esse inchaço que está na sua vida aí. Se encha do Espírito Santo. E a maior marca de alguém arrependido é a confissão. A confissão. Se não houver confissão, não há arrependimento. E outra coisa, a confissão tem que estar dentro do descanso da consciência. Porque se de fato você foi perdoado, você tem que ter sua consciência descansada. Na sua queda, tu precisou fazer esse período de confissão, de colocar tudo pra fora? Ah, eu fiz, né? Na verdade, todo mundo viu. Viu? Todo mundo, o bairro inteiro viu. Imagina, cara, eu cheirava 3, 4 gramas de cocaína todo dia. Tá aí, minha mulher é uma santa, né? Minha mulher foi louvar agora, essa semana passada, desceu uma unção num culto da família. Eu falei pros irmãos, sabe por que desceu essa unção? Porque uma história sendo cantada. Essa menina, Camila Israel Nua, eu amo minha família. A Camila ficou praticamente comigo uns 2 anos, 3 anos dentro de casa com faca, cara. Eu andando com faca dentro de casa, louco, apagava a luz, ligava a luz, igual o da Lua, sabe? Da Lua, Rutinha. Lembra da novela que tinha da Lua? Eu fiquei louco, cara. Porque Deus falou comigo no apartamento, você vai ficar louco. Você vai ser uma vergonha. E todo mundo me via. A minha tendência era o manicômio. Se eu continuasse, era o hospício, mano. Então todo mundo viu. E como é que é na mente de alguém que já pregou o evangelho, viveu uma vida de santificação, de santidade, foi exemplo, ajudou outras pessoas a serem exemplos, agora está vivendo essa realidade de fracasso? De fracasso extremo. A tendência é a depressão, tá? Porque começa na ansiedade. Aí vem a ansiedade. Aí vem a depressão. E o último estágio é o surto psicótico, que já era o que estava acontecendo comigo. Eu já andava com faca, não para matar os outros. A minha intenção era um senso de defesa, por causa do pânico, mas a minha intenção era dar uma facada em mim. A minha intenção, eu ficava cheirando cocaína com a faca na mão, pensando, vou enfiar essa faca no meu coração. Era o grau do surto psicótico. Mas quem via de fora dizia, esse cara vai acabar matando a família. E não é que acontece vários casos por aí? Então, isso ali é a beira do abismo, mano. É a beira do inferno. E todos os meus amigos que ainda cheiram cocaína estão ficando loucos. Todos que riam de mim. Porque eu era antissocial, dava um raio, tinha que me esconder. Todos eles estão no banheiro trancado, estão perdendo família, porque não adianta, irmão. Não tem como pregar o príncipe da paz e ser acorrentado pelos vícios, cara. Não tem. E como é que era aquele momento que batia a saudade de tudo aquilo que já viveu em Deus? Tipo o Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, mano, eu vou te lembrando falar. de Sião. Deixa eu te falar. A prodigalidade. Todo mundo aqui já passou por um processo de prodigalidade, esbanjamento. Percebe-se que o pródigo, lá no chiqueiro, não lembrou da ostentação da casa do pai.
Não lembrou da mesa farta do pai, lembrou dos empregados. Verdade. Eu tinha mais falta. Era dos cultos. Entre 2, 3 irmãos dentro da igreja que o céu descia, mano. Eu tive falta disso. Os congressos, as coisas, eram consequências que também eram latentes no meu coração, mas a falta mesmo era a vontade de estar limpo diante de Deus. E eu acho que foi aí que eu consegui conquistar o coração de Deus e sair de onde eu saí, cara. Porque eu só queria Deus, eu só queria sair daquela situação. Eu me via indo pro inferno, mano. Cada vez que eu usava droga, era como se eu visse demônios caminhando nas paredes e vindo sobre mim. E quem sabe tem pessoas que estão nesse estado agora, assim. Vindo sobre mim, oprimindo meu coração, dizendo: nós vamos te levar para o inferno, e tu não vale nada, tu não presta, tu não é nada. Vozes malignas, diabólicas, tentavam me desqualificar a todo momento. Aí estava culminando uma depressão profunda e a ponto de chegar no suicídio. Tentou contra a sua vida? E eu ia. Eu tentei me jogar debaixo de um carro, mas eu nunca tive um efetivo assim. Mas eu usava droga e aparecia todo cortado. A Camila sabe, sangue nas paredes, às vezes, porque eu andava com faca e eu me cortava e não sabia mais. Eu estava vivendo um mundo paralelo, você me entendeu? Sim. Aparecia cortado, os dedos todos cortados, tudo machucado. No outro dia, e eu não... Era pacto, mano. O diabo queria ver sangue sendo derramado, entendeu? Como um pregador da verdade chega nessa condição, pastor Tércio? No meu caso, foi pelo desequilíbrio, pela frustração, pela vergonha, pelo fato de verem pessoas rirem de mim, pela crise financeira que bateu a minha casa. Um dia eu vi meu filho... Graças a Deus eu tenho uma mãe que me abençoa, uma família que me abençoa muito, mano. Eu não dependo mais de ninguém, a não ser da minha família hoje. Mas eu vi meu filho pedir carne. Eu lembro de uma situação, meu filho pediu carne e não tinha. Um cara que ganhava 20, 30 mil por mês pregando, mano. Eu entrei dentro do banheiro com a faca na mão e falei: hoje eu me mato. Mas só que eu nunca... Não era covardia de não se matar. Mas o que tu fazia com esse dinheiro? Você... Ele quer saber os bastidores. Só já quer voltar lá para a sessão. É porque você falou bem assim, ó. Cara, eu gastava, pela falta de dinheiro, mas ao mesmo tempo... Não, mas eu digo, nesse processo eu não estava mais pregando, Fábio. Ah, tá. Eu fui num evento no sul do Brasil para 600 jovens e disse: é a última mensagem que eu vou pregar. Eu não vou mais pregar. Eu falei para 600 jovens: eu não estou bem para pregar. Nesse processo eu virei nóia de rua, não, cara. Mas é isso que eu perguntei. Como que um pregador da verdade chegar onde tu chegou? Justamente por isso, porque condição... as portas, no meu caso, foi uma pressão tão grande psicológica, porque um telefonema fazia eu perder 70% das agendas, cara. E eu vivia daquilo. Nasci para aquilo. Mas se não fosse esses telefonemas, será que você tinha vivenciado uma superação? Eu acredito que esses telefonemas contribuiu. Né? Eu penso que tudo que eu estou vivenciando está dentro de um plano e de um delinear divino, no meu caso. Mas isso me levou a uma tristeza profunda. Isso me levou, porque tudo que eu mais amava era pregar. Porque leva uma frustração. Demais. E quando você não está fazendo aquilo que você ama, a depressão adoece. É a tua bandeira, velho. E o que é depressão? Raramente tu vai ver uma placa na beira da BR, escrito depressão. É sinônimo que lá na frente vai ter um buraco, um declive, um declínio. Depressão é um buraco que a gente acaba caindo, Fábio. Na linha incisiva, na estrada da vida. Por isso que eu tenho uma frase assim, ó. Na estrada da vida, deixe Deus ser o teu motorista e a morte não vai ser teu cobrador. Perfeito. Tá no horário aí, eu falo demais, né? E esse processo agora que você está vivenciando, que é reconstrução, reconstruir. Cara, o que foi mais difícil? Eu nunca pensei que ia dizer isso, mas eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Porque eu sinto que a glória da segunda casa está sendo maior que a primeira. Amém. E ontem eu preguei sobre isso, que eu preguei num tema que era do caos ao ouro. O profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizaram o incentivo para Zorobabel. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus levantou o espírito de Zorobabel e do sacerdote Josué. Só que no capítulo 3 de Zacarias, Josué estava imundo. Olha só, a Bíblia diz que Satanás estava diante do anjo do Senhor acusando Josué. E Josué tinha que
implementar o projeto do templo junto com Zorobabel. Aí Deus diz o quê para o Satanás? Satanás, o Senhor te repreende. Esse é um tição tirado do fogo. Tira as vestes sujas dele e dá vestes limpas. O sacerdote que reconstruiu o templo lá, que é o templo que Ageu disse que a glória desse segundo templo vai ser maior do que o primeiro, estava sujo também. E Deus limpou. No mundo espiritual, Satanás estava acusando. Aí Zacarias diz assim, 4:10. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze o dia de um humilde começo. Eu me sinto assim, num humilde começo, com coisas pequenas, alguém desprezando, mas Deus fazendo. E Deus realizando, entendeu? É isso que você resume em sua reconstrução. Demais. Do caos ao ouro, do pó da cinza ao pódio. O que é mais difícil? Construir, permanecer ou Hoje eu canto reconstruir? Tem Sabor de Mel. O que é mais difícil? Construir, permanecer ou reconstruir? No âmbito que eu estou vivendo hoje, com a proteção divina que eu estou, e eu falo proteção divina baseado em revelações. Essa semana retrasada, um irmão Fábio lá da nossa igreja, Fábio também, os Fábios são pentecostal, moreno. Fábio é crente. Fábio é bênção. Mas já conheci uns Fábio que não eram tão crentes assim. Já conheci bem Fábio. O maior exemplo é o Fábio Assunção, né? Mas se regenerou, tá melhor agora, né? A yoga, tá? O Lar do Progredir Infinito lá. Deixa eu te falar, Fábio. O Fábio falou que teve uma visão comigo que ele me via rodeado. Primeiro ele me via polindo espadas. E uma espécie de... como é que eu posso dizer? Uma espécie de aquário. Sim. Me protegendo. E eu tô me sentindo assim. Eu tô vindo assim, e daí eu tive um sonho essa semana, como eu falei, eu creio nas linguagens dos sonhos, mano. Alguém pode julgar aí depois, pegar um corte e não interpretar isso, não ver um contexto. Mas eu creio na linguagem dos sonhos. E eu sonhei, semana retrasada, que alguém blindava os meus ouvidos, limpava os meus ouvidos e colocava uma cera celestial para eu não ouvir o que iriam falar de mim. Uau. E eu tô vivendo isso, cara. Olha a leveza que eu tô, a paz que eu tô. Isso não tem dinheiro que pague. Hoje eu estou bem em Deus. Hoje eu estou liberto. Isso na reconstrução. Pode ver meu Facebook, eu já não posto mais coisas no Facebook, lamentações, porque eu estou bem. E isso no processo de reconstrução é muito importante. Claro. Porque se você der ouvido àquilo que fala, do que você fez, do que você praticou, dos seus erros, das calúnias e das inverdades que agora vêm ao seu encontro, se tu der ouvido, tu acaba se frustrando, se decepcionando novamente. É que eles querem comparar, né? Querem comparar. Eles querem dizer, o Tércio nunca mais vai ser o mesmo. Porque... Mas esquece, isso aqui é uma regra já que muitos pregam, que o diabo só caiu do céu porque ele quis se comparar a Deus. Então não se compara a ninguém. Vive um dia após o outro, né? Como que é o nome do varão ali? Léo Dal Negro. Léo Dal Negro. Deus te abençoe aí. Estúdio top aí, ó. Maravilha. Nós vamos continuar aqui no bate-papo, mas antes de continuar no bate-papo, deixa eu fazer um anúncio aqui. Já vai estar na tela, Léo? Vai fazer um anúncio de um amigo meu, de um parceiro, de um patrocinador aqui do podcast, que é o Ricardo. Isso, Luiz Ricardo, que tem essa seguradora que garante aí proteção para o seu veículo. É uma seguradora de confiança. Eu fiz seguro no meu carro com o Luiz Ricardo. Olha aí, ó, proteção do antigo ao mais novo. Seu carro merece uma proteção de qualidade. Tem mais, né? É até os proteção de veículos, ó. Vai renovar o seu seguro? Faça uma cotação ali com a Tel Seguradora, que eu tenho por certo que você vai gostar de toda a assistência, de tudo que eles oferecem, de tudo que eles proporcionam para os seus clientes e para os seus parceiros. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Tel Seguradora, anote aí esse número e entre em contato pelo WhatsApp mesmo com o amigo Luiz Ricardo, 41, que é o DDD aqui de Curitiba, Paraná, 99547-9698. Tel Seguradora. É a proteção contra tudo que você precisa no seu veículo. É isso aí. E se você quiser também colocar em prática o seu estudo bíblico, o seu podcast, suas idealizações, você que quer ter um programa nas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Quai, seja lá onde for, tem aqui o Fusão Podcast, TV Fusão. Entre em contato aí no Instagram, TV Fusão, que
o Léo vai te dar toda a atenção. Mandando um alô aqui para o meu amigo Pastor Jonatas Almeida, de São Paulo. O Pastor Jonatas é componente da dupla Os Adoradores na Praça. Passei um final de semana incrível com essa família, com o irmão Elias, lá em Igaratá. Andei de jet ski, minha filha andou a cavalo e nós nos maravilhamos juntamente. Foi um presente de Deus, Pastor Jonatas, que o Senhor proporcionou para mim e para a minha família, viu? Muito obrigado. Beijo no seu coração, tá bom? Tá feito, ele tá me mandando mensagem toda hora aqui no WhatsApp para eu falar. Mas, de coração, muito obrigado por tudo. Fernando Monteiro, Criança Feliz Kids está conosco, a Luzia, o Jaci. Jaci é meu irmão. Jaci é seu irmão, olha aí, o Samuel Vieira. Tem muita gente aqui, ó, comentando. O Henrique Juban está dizendo uma das entrevistas mais impactantes até hoje, Fábio. Extraordinário. Lucas Ostrovski, que tremendo, muito importante tudo isso, que essa mensagem corra ao mundo. São 70 pessoas nos acompanhando aqui. Um abraço a todos vocês. Fiquem aqui para as considerações finais do pastor Tessi Santos, mas antes das suas considerações, olhe na câmera. Isso que eu estava inculcado, eu tinha que estar olhando para lá para falar. Não precisa. Olhe Meu Deus do céu, eu estou parecendo o Zé Bonitinho com esse blazer aqui que eu ganhei do meu amigo Davi. Olhe naquela câmera ali de tudo que foi falado hoje. Qual é a sua palavra de reflexão para aqueles que estão nos acompanhando? Palavra de reflexão. Alguns terão Deus apenas como juiz. Outros sentirão Ele como Pai. E Pai perdoa, Pai abraça, Pai acolhe. Por isso eu estou de pé de novo. Um pródigo que saiu da prodigalidade, saiu do chiqueiro, e o Pai veio ao encontro. Se o Pai não tivesse vindo ao meu encontro, Ele não teria conseguido. Tá certo? Isso aí. Quando Deus te chamou, Ele já te conhecia, já sabia quem você era. Ele sabia suas qualidades, seus defeitos. Ele sabia onde você ia acertar, onde você ia errar. O seu atual momento não define quem você é e a história que Deus tem com você, muito menos define o chamado que Deus te fez. O chão não é o seu lugar. Levante-se, reconstrua, porque as promessas do Pai vão cumprir na sua vida. Estamos indo nessa. Forte abraço, beijo no coração de todos e nós continuamos acreditando nessa geração. Fui escolhido para mudar essa nação.